Inclusive, a Aline dizendo isso, né, eu acho que uma palavra que precisa ser dita, uma coisa que mais assusta a história recente, antiga, é o antissemitismo. O antissemitismo é essa atitude de ódio sem razão de ser contra o povo judeu, acreditando no mito do que os problemas que existem no mundo é culpa dos judeus. Esse antissemitismo teve o seu perfil religioso, teve o seu perfil É, racial, hoje ele tem esse perfil geopolítico. Então, assim, econômico já foi. então, mas por que isso acontece? É impressionante. Isso estava tudo meio assim, vamos dizer, guardado, escondido. Quando surgiu o problema da guerra, uma série de pessoas que nunca esteve lá, que não conhece a realidade, que nunca visitou Israel, que nunca conversou com um árabe da região, simplesmente ele está dizendo, olha, realmente nós temos que seja o fim de Israel e dos judeus abertamente. Então, assim, eu conheço vários judeus amigos meus no mundo que eles dizem, olha, se eu estou fora de Israel, mesmo tendo Israel em guerra, eu estou menos seguro. Porque o que, que Como que vai é? Como que é? Saiu? impedir? Se eu tiver. Se eu estiver fora de Israel, eu estou menos seguro do que Ah, Israel em entendi, guerra. entendi. Porque, de A gente repente, tá vendo o pessoal sendo atacado na por rua. exemplo, racismo oficialmente no Brasil é crime. Certo. Antissemitismo, tecnicamente, é crime. Claro. Hoje, a pessoa pode dizer Não, eu tô abertamente, vendo até isso. lideranças nossas podem falar o que Eu tô quiser. vendo uma saída do esgoto da galera. Parece que eles Então, esperaram essa guerra para poder ser antissemita. mas E é aí, num só nível que eles. hard. Mas é que tá. Aí tem uma pegadinha e eu quero saber isso da Aline, se ela puder explicar a gente. Como fica muito feio colocar judeu, eles colocam sionista. E aí, a partir da palavra sionista, eles podem dizer absurdos, que tem que morrer, que não tem que existir, isso, aquilo, e parece que não são racistas. Não, mas quando o cara fala do rio ao mar, ele está É, ele tá dizendo, querendo dizer. seja o Estado de Israel aniquilado. Exato, E só existe um Estado judeu no mundo. E os judeus vão para onde? Os exato. judeus têm que ir para de onde eles vieram. De onde eles vieram, eles foram assassinados. É. Não tem nem 80 anos aconteceu o Holocausto. Então, quer dizer, é uma loucura tão grande que eu realmente eu penso eu sei que o Brasil está numa situação melhor do que outros ambientes, mas eu mesmo, eu me incomodo hoje, né? Eu vou com frequência ao bairro judaico de São Paulo, que eu tenho amizades, eu tenho contatos lá, e aí eu falo assim até para alguns, ó, cara, não sai na rua aí a caráter não, porque você não sabe o que É. pode Não, só dá um acontecer. toque aqui, o Felipe. Claro que tem uns idiotas aqui no chat, né? Tem esse antissemita uma porra. O que eles fizeram em Gaza? A gente não. Eu não tô dizendo que Israel foi certo em Gaza. Eu não tô Ninguém está dizendo isso. dizendo. Ninguém tá dizendo isso. O que eu tô dizendo é você usar de antissemitismo, de a palavra sionista, para querer o fim de uma raça. É se eu Entendeu? falar assim, olha, tá vendo o É. Putin tá fazendo na Ucrânia? Então morte a todos os russos. Exato, Entendeu? exato. É a mesma coisa. Você viu o Você que o viu o que Japão o fez Putin na está Segunda fazendo? Guerra? Então Morte, morte a todos os morte a todos. japoneses. É exatamente isso, Então, quer Sayão. dizer, Exatamente o isso. fim, né? E ao mesmo tempo, quando o Irã faz o que faz, quando o Talibã faz o que faz, quando é feito o que é feito no Sudão. Essa semana mataram 200 cristãos na Nigéria. O grupo jihadista Boko Haram. Não tem ninguém pedindo o fim dos nigerianos E o pessoal islamitas, tem que o fim. separar o primeiro-ministro, o Então, isso, presidente do povo. exatamente. Netanyahu, eu fui para Israel. Cara, ele tem muita gente, mas muita gente que não gosta dele, que A não é a favor. maioria, A maioria, a maioria não né? gosta dele. Então, assim, não é que o pessoal diz amém para tudo que ele faz, né, o Aline? Esse uso dessa artimanha de usar sionista para poder xingar ou ser antissemita, o que que você acha disso? Não, vocês estão certos 100%. Ser antissemita é feio, porque é considerado racismo. Então, eles diziam, eu não sou antissemita, eu sou antisionista. Antisionista é uma ova, porque se a gente for ver o que esses antisionistas fizeram, eles queimaram sinagogas na Austrália. Quando se fez, por exemplo, uma manifestação em Porto Alegre anti-sionista, eles fizeram essa manifestação na frente da organização judaica da cidade. Os judeus estão sendo espancados nas ruas da Europa, estão sendo espancados nas ruas também nos Estados Unidos. Os judeus têm medo de sair nas ruas com sinais judaicos. Ninguém vai parar um judeu e agora começar a fazer perguntas assim, qual a tua opinião em relação a Benjamin Netanyahu, em relação às políticas de guerra? Eles vão ver uma pessoa com kippah, eles vão lá e matam, eles vão lá e batem. E por isso, o fato de os judeus estarem sendo atacados mostra que essa pessoa não está nem aí para a causa palestina, porque o que eu vejo é claramente, vamos dizer o seguinte, a situação em Gaza está ruim? Está ruim.
Eu concordo, a propósito, para todos aqueles que não me conhecem no chat, eu sou pró-Palestina. O que que isso quer dizer? Que eu sou a favor da criação de um Estado palestino. Mas eu também acredito no direito de Israel existir. E essa é a questão. Não vem. Quando as pessoas gritam do rio ao mar, as pessoas querem apagar Israel do mapa. E não é isso. Eu sou a favor da criação de um Estado palestino. Eu vejo que a situação em Gaza realmente é ruim. Muita fake news rola na internet em relação a Gaza, mas sim, a população de Gaza sim está passando dificuldades. Só que vamos dizer o seguinte: as mulheres no Afeganistão estão passando dificuldades. E ninguém vai dizer as mulheres do Afeganistão estão passando dificuldade, vamos agora apoiar o Talibã. O Talibã precisa de dinheiro, vamos apoiar o Talibã, vamos apoiar o Talibã. Por que que vocês estão apoiando a mesma organização terrorista? O Talibã é uma organização terrorista que está oprimindo as mulheres do Irã. A população de Gaza está sofrendo? Tá. Por que que vocês estão apoiando o Hamas, que é a grande causadora do sofrimento do povo palestino e do povo israelense também? Mas se vocês dizem se importar com os palestinos, não vão e queimem sinagogas, não vão e apedrejem organizações judaicas. Vão e agora gritem contra as organizações que causam o sofrimento e o terrorismo no Oriente Médio, que é o Irã, Hamas, Hezbollah, Houthis e tantos outros por aí também. Mas a gente vê que. Desculpa. Por isso, Aline, é que eu não entendo. Olha, eu tenho conversado com pessoas, né? Eu tô até envolvido com missão direta para quem sofre assim. E eu, às vezes, tenho sido atacado. Como eu digo que o Estado de Israel tem direito de existir e eu sou totalmente contra qualquer antissemitismo, mesmo eu sendo uma pessoa cristã, de um contexto teológico de um grupo batista, a minha solidariedade a Israel é total. Mas, ao mesmo tempo, Vilela, há muitos anos eu ajudo crianças na faixa de Gaza. Aqui no Brasil, eu tenho pessoas refugiadas de Gaza que escaparam do Hamas. Todo mundo deveria ler o livro O Filho do Hamas, porque o cara, ele é raiz, né? Você vai ver, ele entende da coisa, ele faz parte, e ele é palestino, então escute um palestino. E o que que acontece? Quando essas pessoas, eu vou dizer bem abertamente, vêm perturbar, eu falo, escuta, você quer ajudar? Eu tenho uma pessoa, eu tenho uma família nesse momento que eu estou tentando ajudar, que está passando por momentos difíceis aqui. Ninguém que é, entre aspas, a favor da Palestina se oferece. Ninguém tira um centavo do bolso. Uma vez um indivíduo me escreveu lá dizendo assim, não, eu estou sem condições de ajudar nesse momento tal, né? Então é um número muito limitado. Então o que que acontece? Tá claro para mim que uma boa parte dessas pessoas, eu não sei o que acontece, não estão nem um pouco interessados. Aliás, se quiserem ajudar, eu tenho caminhos para ajudar crianças e gente até que conseguiu fugir da loucura de Gaza. Também sou como você a favor da criação Acho que todo mundo é, né? Que todo mundo que é razoável de um dois Estado estados palestino. Não acho que a estratégia do Netanyahu, a maneira como ele conduziu, foi a maneira mais adequada. Desastrosa, eu acho. Desastrosa. Inclusive, a gente vê isso hoje, a maneira como Israel, de modo geral, avalia com uma crítica muito grande. Pois né? E então, pessoal, vamos pensar seriamente todo mundo. Vocês querem o quê? Ver o circo pegar fogo? Vocês querem produzir paz? O mundo já está cheio de desgraça demais, caramba. Não é possível que você não pode abrir a boca pelo menos para ajudar de um lado ou de outro. Para com isso. Que doideira, caramba. Ou você tem um míssil enterrado na cabeça para fazer o mal? Que é isso? Não, e as pessoas sempre buscam justificativas. A justificativa do momento é odiar Israel não. Israel agora é culpado por causa do que fez em Gaza. Israel é culpado por causa do que fez em Gaza. Ok, a gente pode discutir a situação de Gaza. Eu acho que a situação de Gaza é ruim. É ruim por causa do Hamas. O Hamas que causou a guerra em Gaza. Mas eu cresci em Porto Alegre, na comunidade judaica. Quando eu cresci lá, eu era pequena. Eu tive amigos esfaqueados em Porto Alegre simplesmente pelo fato de serem judeus. Eu cresci em Porto Alegre, eu tenho 36 anos, muito antes de toda essa história de Gaza. Eu cresci em Porto Alegre e me ensinavam, não sai com a estrela de Davi, não sai com camiseta em hebraico. A gente trocava de roupa para sair na rua em Porto Alegre. O que isso tem a ver com a guerra de Gaza? Sempre se acha uma desculpa. A desculpa atual é Gaza. E a desculpa, quer dizer, a desculpa agora é o Irã.
A desculpa uma semana atrás era Gaza. A desculpa há alguns meses, antes dessa guerra, eram os assentamentos. Não tem assentamentos dentro da faixa de Gaza. Se tinham até, vamos resumir. Tinham assentamentos judaicos dentro da faixa de Gaza entre 1967 e 2005. E todos os assentamentos foram tirados em 2005. Não tinha nenhum assentamento dentro da faixa de Gaza. E quando começou essa guerra, muita gente não sabia desse fato e começou a colocar a culpa no massacre do 7 de outubro nos assentamentos, que não tem nada a ver com Gaza, mas já há muitos anos, há décadas. E por isso, todo tempo se acha uma desculpa para demonizar Israel e para demonizar os judeus, porque não é à toa, com toda a desgraça acontecendo no Oriente Médio, ninguém está nem aí. Ninguém está nem aí para as crianças morrendo de fome no Iêmen. Claro. Milhões de crianças estão passando fome no Iêmen. Sudão. 500 mil pessoas morreram na guerra civil do Iêmen, causado pelo Irã, a propósito. O Irã matou muito mais gente no Iêmen do que em Israel. O Irã matou muito mais gente na Síria, no Líbano, em Gaza. Quer dizer, a gente vê toda a destruição que o Irã está causando e ninguém está nem aí. Tem uma expressão que se diz no Jews, no news. Quer Uhum. dizer, se não tem judeu, não sai na mídia. E é verdade, porque o mundo ignora todo o sofrimento do Oriente Médio se eles não podem culpar Israel. Não dá para culpar Israel pelo que está acontecendo em Iêmen, não vamos falar. Não dá para culpar pelo que está acontecendo na Nigéria, ninguém vai falar das pessoas que estão decapitando na Nigéria, das pessoas. Tem um genocídio acontecendo nesse momento, aqui no Oriente Médio. A poucos quilômetros de onde eu estou, está acontecendo um genocídio druso no território sírio. Verdade. Ninguém fala disso. Ninguém fala do genocídio druso. Mas todo mundo tem palavras para dizer o que acontece em Gaza. E não é que não esteja acontecendo nada em Gaza, mas por que que todos os outros estão sendo ignorados? As outras crianças, as crianças drusas não merecem amor e compaixão? E como tu falou, quando tu oferece a oportunidade às pessoas ajudarem as crianças de Gaza, não só de ficar no teclado do computador, não só de ficar botando cartaz bonitinho na universidade, quando tu oferece uma opção de ajudar realmente, as pessoas dão para trás.